E aí, se alguém pedisse para pensar no Brasil, qual a primeira imagem que viria na cabeça? A resposta para essa pergunta, na verdade, depende muito de quem está contando a história. Sabe, de Hollywood até os memes da internet, passando por relatórios de investimento, a imagem do Brasil lá fora é um mosaico bem complexo, cheio de contradições. Hoje, a gente vai tentar desmontar essas várias versões do país. Olha, tudo começa com um apelo que, nossa, virou um clássico na internet, né? O famoso Come to Brazil. É aquele pedido sincero, super carinhoso dos fãs brasileiros para os seus artistas favoritos virem para o país. É um convite, um sinal de admiração. Só que aí, de repente, a coisa virou. O convite se transformou nisso aqui: You're going to Brazil. Ou seja, você está indo para o Brasil. De repente, não é mais um pedido, é quase uma ameaça. A viagem vira uma espécie de castigo, de punição. E aí, qual é a real? Como é que pode um país ser visto de formas tão opostas? Para a gente entender isso, vamos mergulhar um pouco nas origens e nos impactos dessas narrativas que, claramente, estão competindo entre si. Bom, para começar a entender essa história, vamos dar uma olhada no primeiro grande contador de histórias: Hollywood. A imagem global do Brasil foi, por décadas, profundamente moldada pelo que aparecia no cinema e na televisão dos Estados Unidos. Tem um conceito que ajuda muito a gente a entender isso, que é a tal da figura do viajante. Quem fala disso é o pesquisador Túnico Amâncio. É basicamente o seguinte: Hollywood geralmente conta suas histórias sobre o Brasil pelos olhos desse personagem estrangeiro, o que acaba, claro, reforçando uma visão de fora para dentro, cheia de estereótipos. E não dá para subestimar o alcance disso, né? A lista de séries super populares que já usaram o Brasil de cenário é gigante. Isso influenciou e ainda influencia gerações e gerações de espectadores no mundo todo. Pega o famoso episódio dos Simpsons, por exemplo. É um caso perfeito dessa complexidade. Por um lado, o Brasil é retratado como aquele lugar caótico, meio perigoso. Mas, por outro, a sátira se vira contra o próprio personagem americano, que no fim das contas só consegue se salvar com a ajuda de uma figura local bem carnavalesca. Agora, se a gente vai para Sex and the City, a coisa muda de figura. A narrativa é outra. Ali, o Brasil é pintado como o mais puro clichê de uma terra exótica, de liberação sexual, um lugar mágico onde desejos escondidos podem se realizar. E quando a gente entra nos dramas policiais, aí a imagem de um Brasil sem lei fica ainda mais forte. O Rio de Janeiro vira um esconderijo super conveniente para criminosos. Um lugar onde as regras aparentemente não valem e onde os heróis estrangeiros podem agir como bem entendem. Ok, saindo da TV e do cinema, vamos mergulhar num universo completamente diferente e, vamos combinar, bem mais caótico: a cultura da internet e dos memes. É aqui que a gente vê o contraste, sabe? Lado a lado. A mudança de tom é absurda. O que era um convite caloroso, cheio de carinho, virou uma espécie de sentença, uma piada sobre ser forçado a ir para um lugar que ninguém quer. E de onde veio esse meme mais pesado? A origem dele é bem clara, na verdade. Tudo começou com esse GIF que viralizou lá no iPhone. A imagem e a legenda não deixam a menor dúvida. O Brasil é enquadrado como um destino terrível, um lugar para onde se vai arrastado e gritando. Tá, mas e quem mora aqui? Como é que o brasileiro se sente com tudo isso? Vamos virar a câmera agora e olhar de dentro para fora para entender a frustração que esses clichês todos causam. Vamos começar pelo mais básico do básico, uma coisa que, nossa, irrita muito o brasileiro: a língua. Essa confusão de achar que no Brasil se fala espanhol é uma das imprecisões mais comuns e, com certeza, uma das mais frustrantes. Essa citação, tirada de um fórum online, resume perfeitamente a questão dos estereótipos de personalidade. Eles criam uma imagem super simplista que simplesmente apaga a complexidade e a diversidade gigantesca do povo brasileiro. E o que fica de fora nessas representações é um Brasil inteiro. A realidade demográfica do país é muito mais rica, uma diversidade cultural, racial, que quase nunca aparece nas telas estrangeiras. Agora, vamos mudar de mundo de novo. Existe uma outra versão do Brasil, uma imagem construída com todo cuidado para um público bem específico: o pessoal das finanças globais. Olha só a linguagem usada no informativo para investidores. Esquece tudo aquilo de exotismo, perigo. Aqui o papo é outro. O Brasil é apresentado como um país estável, maduro e, o mais importante, um lugar seguro e atraente para investir dinheiro a longo prazo. Só que os dados contam uma história um pouquinho mais complicada.
O mundo conhece bem o Brasil, a cultura brasileira é super admirada, mas quando o assunto é governança, aí a percepção despenca. O país ocupa a posição de número 86 no ranking. E esse número aqui, nossa, é de cair o queixo. Uma queda de 28 posições em um único ano nesse pilar de governança. Isso mostra o tamanho do desafio que o país enfrenta com a sua reputação, um contraste gigante com aquela narrativa toda otimista dos investidores. Então, depois de passear por todos esses Brasis tão diferentes, a gente chega no ponto principal. A grande pergunta que fica é, no fim das contas, qual Brasil é o de verdade? É que, no fundo, o que a gente tem é essa batalha aqui. O Brasil exótico e perigoso de Hollywood. O Brasil que é, ao mesmo tempo, um convite e uma ameaça nos memes. O Brasil estável e lucrativo dos investidores. E a visão diversa e complexa que os próprios brasileiros têm de si. São 4 realidades distintas, todas coexistindo. E aqui está o ponto central de tudo. Nenhuma dessas narrativas é só uma historinha. Elas são forças ativas, sabe? Estão numa batalha para definir a identidade e o futuro de uma nação. A percepção que vence pode influenciar o turismo, os investimentos e até a autoestima de um povo. Isso tudo nos leva a uma última questão para a gente pensar. Nesta era globalizada, onde tantas vozes diferentes podem moldar a imagem de uma nação inteira, quem, afinal, tem o poder de escrever o final dessa história?